E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos corrigir as atividades passadas lá na videoaula, que é referente ao capítulo sobre o período regencial no Brasil, beleza? Bora lá! Na parte leitura de documentos, ele pede para a gente ler o documento a seguir. Apesar de serem omitidos por grande parte da historiografia tradicional, os negros tiveram participação fundamental junto às forças rebeldes republicanas que lutaram contra o Império. Eles teriam composto, durante a Farroupilha, de 1/3 a metade do exército republicano e foram integrados ao exército farrapo em duas divisões, a cavalaria e a infantaria, respectivamente em 12 de setembro de 1836 e 31 de agosto de 1838, sendo denominadas Corpos de Lanceiros Negreiros. Estes corpos eram compostos por negros livres e escravos libertados pela República sob a promessa de libertação ao fim de tal revolução. Os negros já haviam desempenhado papel fundamental antes mesmo da criação destes corpos, na tomada de Porto Alegre em setembro de 1835 e a de Pelotas em abril de 1836. Negros na condição de libertos e alforriados, assim como na de fugidos do Uruguai, contribuíram com a causa farroupilha não somente como soldados, foram tropeiros, mensageiros, campeiros e fabricadores de pólvoras. O massacre de Porongos, conhecido também como Surpresa, Batalha ou Ataque de Porongos, ocorreu nos momentos finais da Farroupilha, quando seria assinado o Tratado de Paz entre republicanos e imperiais, conhecido como Tratado de Poncho Verde. A morte de parte de um dos corpos de lanceiros negros ocorreu na madrugada de 14 de novembro de 1844, no Cerro de Porongos, então município de Piratini. Esse episódio gerou polêmicas entre os historiadores e atualmente entre os protagonistas que revivem tal acontecimento na atualidade. O elemento central da discussão está na possibilidade do general David Canabarro ter desarmado e separado os lanceiros negros das tropas momentos antes do ataque imperial. O elemento que vai ao encontro dessa tese é a famosa carta que teria sido enviada ao coronel Francisco Pereira de Abreu, comandante imperial, pelo líder imperial Duque de Caxias. Este viés interpretativo prevê a traição de Canabarro aos negros que estavam sob seu comando. Esta traição estaria relacionada a uma facilitação da assinatura do Tratado de Paz, já que o Império mostrava-se contrário à libertação dos escravos insurretos que estavam ao lado dos rebeldes. Outro grupo de estudiosos argumenta que tal carta teria sido falsificada pelos imperiais com a intenção de desmoralizar o chefe da Farroupilha e criar tensões no grupo. Segundo esse grupo, o episódio deveria ser classificado como uma surpresa e não traição, já que todos, inclusive Canabarro, estariam desprevenidos no momento do ataque. De acordo com o autor do texto, qual foi o papel dos negros no exército republicano da Farroupilha? Bem, pessoal, o autor aqui deixa claro que os negros tiveram um papel fundamental na participação, na organização e na formação do exército republicano da Farroupilha. Porém, a historiografia tradicional, como aponta o texto, deixa claro que os negros não tiveram participação tão grande ou participação nenhuma de fato, o que o texto acaba deixando claro que foi o contrário. Letra B. O episódio do massacre dos Porongos recebeu diferentes interpretações históricas. Cite quais foram elas. Bem, pessoal, os historiadores eles acabam se dividindo em dois grupos. Um que defende que os lanceiros negros foram traídos no episódio lá do ataque. Com isso, as autoridades enviadas pela corte poderiam evitar o problema da libertação dos escravos que apoiaram a Farroupilha. Já o segundo grupo de historiadores defendem que isso foi uma falsificação, que o documento ele foi forjado no intuito de desmoralizar o líder das tropas e que os lanceiros negros foram vítimas de uma emboscada das tropas imperiais. Letra C. Com base no texto, é possível afirmar que as políticas de anistia da corte valeram para todos os grupos sociais envolvidos na Farroupilha? Justifique sua resposta. Pessoal, é claro que não. Já ficou claro aí, tanto na letra C como no próprio texto, que o Império não tinha objetivo nenhum de libertar esses escravos, nem
tampouco de iniciar um processo de abolição da escravatura dentro do país. Como o texto destaca, o massacre dos lanceiros negros mostra que houve um tratamento assimétrico, ou seja, desigual, heterogêneo, entre os brancos e os negros que participaram lá da Farroupilha. Enquanto a corte negociou com os setores das elites envolvidos no conflito, os negros e os escravos foram literalmente massacrados pelas tropas imperiais, que preferiram a morte deles do que a sua libertação. E lá em Aplicando Conhecimentos, a questão 1 fala: após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Neste período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos Barões do Café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O contexto do período regencial foi marcado, letra A, por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. Não, pessoal, eles clamavam por maior participação política e por um processo de descentralização política que ia contra a monarquia vigente no Brasil. Letra B, por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central. Também não, pessoal, eles não estavam de fato do lado de Dom Pedro I. Muito pelo contrário, eles queriam uma maior fatia do bolo que era a política brasileira naquele momento. Letra C, pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. E aí que vem a grande ironia: esses grupos políticos reivindicavam sim melhores condições de vida para eles mesmos e não para a população brasileira. Então essa C também está incorreta. Letra D, pelo governo dos chamados regentes que promoveram a ascensão social dos barões do café. Novamente, o povo não estava interessado nos interesses dos barões do café, nem em defender o sistema político da regência aqui no país. E letra E, pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o reforço de velhas realidades sociais. Então, basicamente, isso é o que caracteriza o período regencial de fato. Um período extremamente conturbado, de instabilidade, de puxa, repuxa, de vai e vem, descentraliza a política brasileira, recentraliza a política brasileira. Então, o período regencial, durante esses 9 anos, vai criar uma instabilidade enorme a nível político dentro do país, ocasionando todas as revoltas regenciais que ocorreram durante esse período. Então a correta aí seria a letra E. A Farroupilha foi a mais longa rebelião contrária à corte. Ela durou 10 anos, de 1835 a 1845, ou seja, um período maior do que a própria regência brasileira, e foi motivada por traços particulares da província do Rio Grande do Sul. Então, sabendo disso, identifique 2 causas para a ocorrência da Farroupilha. Bem, pessoal, o primeiro quesito que nós devemos delinear aqui é o contexto de estabilidade política próprio lá dos impasses durante o período regencial. Então, o grande fator que desencadeou as principais revoltas regenciais desse período, como a Balaiada e a própria Farroupilha, é que essa instabilidade, essa falta de centralização, essa descentralização desenfreada na estrutura política dentro do país, acabou sim ocorrendo e incitando a Farroupilha. Já o segundo fator seriam as tensões em torno dos impostos sobre o charque gaúcho, que houve um aumento muito grande sobre esse produto, o que prejudicava o desenvolvimento dessa economia na região. Então, ambos os fatores acabaram fazendo com que o movimento da Farroupilha optasse por uma quebra, uma separação dos sulistas em relação ao país e pela sua própria autonomia através de um processo de emancipação e de independência. Questão 3. Identifique e analise um fator que permite caracterizar a regência como uma experiência federalista. Bem, pessoal, quando a gente fala de federalismo lá durante o período regencial, a gente está
literalmente focando na instauração do ato adicional lá no ano de 1834. Federalismo, a gente sabe que significa o quê? Descentralização política, dando maior autonomia aos estados ou províncias do país. Então, com isso, houve uma descentralização não só política das províncias, mas também econômica. Então essas regiões passaram a ter autonomia para cobrar seus próprios impostos, o que foi um fator decisivo para que historiadores considerassem a regência como uma experiência federalista de fato. E a última questão fala: cite e esclareça duas medidas adotadas pela corte para pacificar o país durante a regência. Bem, a primeira delas, de fato, foi a criação da Guarda Nacional. Professor, o que a Guarda Nacional fazia? A Guarda Nacional dava poder militar regional às elites latifundiárias da época. Então fazia com que eles conseguissem, através dessa força militar, manter o controle e fazer uma manutenção das estruturas de controle social durante aquele período. Além disso, houve uma negociação com os líderes de várias revoltas ocorridas durante o período regencial, no intuito de garantir e manter a unidade do país, evitando processos de separação, como o caso lá da Farroupilha. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de curtir, de comentar aí qualquer dúvida que tenha ficado sobre a atividade, tá certo? E para a próxima aula, eu quero que vocês façam a leitura lá do capítulo 4, lá na frente B, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.